Imaginem só, construir um império que literalmente define uma nação para depois vê-lo quase desaparecer do mapa. É essa a história épica da General Motors, da Ford e da Chrysler. Uma verdadeira saga de poder, de colapso e agora de uma luta desesperada para se reinventar. Vamos mergulhar nesta história e perceber como é que tudo aconteceu. A grande questão é esta, não é? Como é que gigantes que pareciam, bem, indestrutíveis, acabaram por precisar de um resgate do governo para sobreviver? E, se calhar ainda mais importante, será que elas conseguem mesmo dar a volta? Passar de mestres do motor a gasolina a líderes da era elétrica? É o que vamos descobrir. Ok, então vamos recuar no tempo. Início do século XX. A América, na altura, era um caldeirão a ferver de invenções, de novas ideias. E o automóvel, que até ali era basicamente um brinquedo de luxo para os ricos, estava prestes a mudar o mundo para sempre. E uau, que revolução foi essa! Deu origem a um império a sério. Depois da Segunda Guerra Mundial, as três grandes, elas não vendiam só carros. Elas vendiam o sonho americano, encapsulado em metal, a liberdade da estrada aberta, a vida nos subúrbios, os drive-ins, era tudo alimentado por elas. Eram literalmente um motor da economia e o grande símbolo do poder americano no mundo. E essa estrada longa, cheia de curvas, traz-nos direitinhos aos dias de hoje. A batalha agora é completamente diferente. Já não se trata da potência do motor, dos cavalos, não. Agora é sobre a inteligência do software e a autonomia da bateria. É, no fundo, uma corrida pela sobrevivência que exige uma reinvenção total. Mas para percebermos como é que elas chegaram a ser tão poderosas, temos mesmo que voltar ao início de tudo, ao seu nascimento. E o que é fascinante é que tudo começou com duas visões de negócio, que eram, na verdade, completamente opostas. De um lado, tínhamos um visionário, Henry Ford. A obsessão dele? Eficiência. Tinha um objetivo muito simples e muito claro: construir um único carro, o modelo T, que fosse tão barato que toda a gente pudesse comprar um. Do outro lado, tínhamos um gênio das finanças, o William Durant. Ele criou a General Motors com a ideia exatamente oposta. Em vez de um carro para todos, ele queria um carro para cada bolso e para cada propósito. E para isso começou a comprar várias marcas, como a Buick e a Cadillac. E pronto, em pouco mais de 20 anos, o tabuleiro de xadrez ficou completo. A Ford dá o pontapé de saída em 1903. 5 anos depois, em 1908, nasce a GM, já a juntar marcas. Depois, em 1913, a Ford volta a abanar tudo com a invenção da linha de montagem móvel, uma revolução. E finalmente, em 1925, entra em cena o terceiro titã, o Walter P. Chrysler, com um foco muito claro em engenharia de ponta. Estava tudo a postos. As três grandes estavam prontas para dominar o mundo. E com estas bases tão sólidas, o que seguiu foi uma era de domínio absoluto. Absoluto mesmo. As três grandes não estavam só a construir carros. Elas estavam a construir a América moderna, tijolo a tijolo. Ou melhor, chapa a chapa. Olhem para este número, 54%. Parem e pensem nisto por um segundo. Em 1954, mais de metade de todos os carros vendidos nos Estados Unidos eram da General Motors, de uma única empresa. É um nível de domínio que, hoje em dia, parece, completamente impossível. E esse poder não era só económico, de todo. Durante a Segunda Guerra Mundial, elas transformaram-se naquilo a que o presidente Roosevelt chamou o arsenal da democracia. Foi incrível. As linhas de montagem de carros pararam por completo e, de um dia para o outro, começaram a produzir tanques, motores para aviões de combate como o P-38, armas, desempenharam um papel absolutamente vital na vitória dos aliados. E claro, essa influência não ficou só na América. Tornou-se global. Eles pegaram na sua tecnologia e levaram-na para o mundo inteiro, criando ícones locais. Um ótimo exemplo é o Chevrolet Opala, um carro adorado no Brasil. O que muita gente não sabe é que ele, na verdade, partilhava a sua base com um carro alemão, o Opel Rekord. E a Opel era, claro, outra empresa da GM. O império era mesmo global. Mas como em todas as grandes histórias de impérios, eles não duram para sempre. E na década de 70, a armadura dourada das três grandes começou a mostrar fissuras. Fissuras sérias. Foi, na verdade, a tempestade perfeita. De um lado, a crise do petróleo dos anos 70. De repente, aqueles motores enormes e sedentos dos carros americanos tornaram-se um luxo caríssimo de manter. E, ao mesmo tempo, do outro lado do mundo, começaram a chegar carros mais pequenos, muito mais económicos e, acima de tudo, incrivelmente fiáveis, vindos do Japão e da Europa.
O mercado estava a ser inundado por uma nova concorrência. E o resultado está aqui, bem visível. O domínio começou a desmoronar-se. Os consumidores, que estavam a ficar cansados de carros que avariavam muito e que gastavam uma fortuna em gasolina, começaram a olhar para outras marcas. Marcas como a Toyota e a Honda, que rapidamente se tornaram sinónimo de qualidade e eficiência. A lealdade, que parecia inabalável, estava a mudar. O que tinha sido um declínio lento e gradual, de repente tornou-se num colapso súbito, catastrófico. A crise financeira global de 2008 foi o golpe final. O império, que parecia eterno, estava de joelhos. O cenário era francamente desolador. Leiam só esta manchete. Era algo impensável poucos anos antes. A General Motors, um dos maiores símbolos do capitalismo americano, a admitir publicamente que podia simplesmente deixar de existir, em questão de meses. O choque foi tremendo. E a partir daí, a queda foi vertiginosa. Reparem na sucessão de eventos. Em dezembro de 2008, a GM e a Chrysler recebem um empréstimo de emergência do governo. Logo no mês seguinte, a GM perde o seu título de maior construtor do mundo para a Toyota. Em abril, a Chrysler declara falência. E em junho, é a vez da GM. Ambas tiveram de ser reestruturadas pelo governo para não desaparecerem. A única que escapou, por pouco, foi a Ford, que numa jogada arriscadíssima tinha hipotecado tudo o que tinha antes da crise para conseguir financiamento. Mas, como uma fênix, das cinzas da falência, as três grandes reergueram-se. Mais pequenas, mais enxutas, mas de pé. Só que o mundo para o qual voltaram era diferente. Agora, o desafio era completamente novo. O futuro elétrico e autónomo. O campo de batalha, entretanto, tinha mudado radicalmente. A luta já não era só contra os rivais de sempre, como a Toyota ou a Volkswagen. De repente, apareceu um jogador novo, vindo do Vale do Silício, a Tesla. E a Tesla mudou as regras do jogo. Eles não viam o carro como um produto mecânico, mas sim como um computador sobre rodas. E com isso provaram que os carros elétricos podiam ser rápidos, podiam ser cool e podiam ser super tecnológicos. Para tentar recuperar o terreno perdido, a resposta das três grandes tinha de ser massiva. E foi. Estamos a falar de apostas de dezenas de milhares de milhões de dólares em novas tecnologias. A GM, por exemplo, apostou literalmente tudo numa plataforma de baterias nova, a que chamou Ultium. É a base para todos os seus futuros carros elétricos. E a GM, em particular, sob a liderança da sua CEO, Mary Barra, traçou uma estratégia muito clara e muito agressiva. O objetivo já não é só construir carros elétricos. O objetivo é transformar a General Motors numa empresa de tecnologia de mobilidade. E isso significa investir balúrdios de dinheiro não só em baterias, mas também em software e em condução autónoma, como fizeram ao comprarem a empresa Cruise. E a ambição é mesmo enorme. Lançar 30 novos modelos elétricos em todo o mundo até 2025. Pensem nisto. Para uma empresa com mais de 100 anos de história, que esteve à beira da falência, este ritmo de mudança é uma coisa absolutamente estonteante. E é assim que chegamos aos dias de hoje. As gigantes que quase morreram, sobreviveram e agora estão a apostar tudo o que têm nesta reinvenção. A grande questão, a que vale milhões, é esta. Será que uma cultura centenária, construída sobre aço e gasolina, consegue mesmo aprender a pensar em baterias e em linhas de código e consegue fazê-lo a tempo de vencer esta nova corrida? Ou será que a história, no fim de contas, está destinada a repetir-se?